Muito boa tarde, senhoras e senhores presentes ao plenário 13 de maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Muito boa tarde, senhoras e senhores telespectadores da TV Assembleia e ouvintes da Rádio FM Assembleia. Para a abertura da sessão solene, em comemoração do Dia Nacional do Conselheiro Titular, anuncio para a abertura da sessão solene em comemoração do Dia Nacional do Conselheiro Titular, anuncio a excelentíssima senhora deputada Érica Amorim. Senhores e senhoras presentes, telespectadores da TV Assembleia, ouvintes da Rádio FM Assembleia e demais cidadãos e cidadãs que acompanham a transmissão pelas mídias sociais, o nosso muito boa tarde. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene, que tem por finalidade comemorar o Dia do Conselheiro Tutelar, em atendimento a requerimento de nossa autoria, deferido pela presidência dessa Casa Legislativa. A presidência convida para compor a mesa, com muita satisfação, as seguintes autoridades. Senhora Irani Rodrigues Loyola, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e Adolescente do Estado do Ceará. Senhor Eulógio Alves de Melo Neto, presidente da Associação dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares e suplentes do Estado do Ceará. Senhora Camila Bezerra de Menezes Leitão, promotora de Justiça da 13ª Promotoria de Justiça do município de Caucaia. Senhor Fernando Picuí, vereador do município de Caucaia. Senhor Natanael Azevedo, conselheiro tutelar do município de Caucaia, na Grande Jurema, representando os conselheiros tutelares aqui na mesa conosco. Solicito a todos os presentes que fiquem de pé em sentido, em posição, melhor dizendo, de respeito. Com letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manuel da Silva, ouviremos o hino nacional brasileiro, que será executado pela orquestra do projeto Acordes Mágicos PAN do bairro Novo Mudumim, regência do maestro Bento Cruz.
Senhoras e senhores, o conselheiro tutelar, membro do Conselho Tutelar, foi criado em julho de 1990, juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA. O Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, definidos no ECA. Cada conselho tutelar conta com 5 conselheiros tutelares e sua atuação e decisões são colegiadas, sendo definidas pela maioria dos membros, mais um. Em reconhecimento a este importante evento, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, atendendo ao requerimento da presidente da Comissão da Infância e Adolescência, deputada Érica Amorim, deferiu a realização desta sessão solene. E para prosseguir com os trabalhos, com a palavra, a excelentíssima senhora deputada Érica Amorim. Muito boa tarde, novamente, a todos e a todas. Gostaria de agradecer a presença de vocês, já parabenizando-os por esse importante dia e reconhecendo o importante trabalho de cada um dos senhores e senhoras. Hoje, o Poder Legislativo faz um merecido reconhecimento aos agentes públicos que fazem diferença no dia a dia das pessoas. São as senhoras e senhores, conselheiros tutelares, responsáveis por zelar, denunciar e reagir nas questões que afetam a maioria das famílias, além de efetivar o cuidado, buscar a efetivação do cuidado das nossas crianças e adolescentes. Celebrar o dia do conselheiro tutelar é também trazer para esta casa a responsabilidade da garantia dos direitos do público infanto-juvenil. Em outras palavras, é por meio do Conselho Tutelar que os senhores agem buscando o cumprimento da efetivação dos direitos das crianças e dos adolescentes, e que está disposto no artigo 131 do ECA, o Estatuto da Criança e Adolescente. Eu queria fazer o registro. Uma das nossas preocupações, quando, no início do nosso mandato, que foi esse ano, eu assumi a presidência da Comissão da Infância e Adolescência. E eu confesso para vocês que é um desafio muito grande, é uma responsabilidade muito grande. Nós sabemos que a nossa Constituição, o artigo 227, já assegura, com a absoluta prioridade, o cuidado, o zelo, a proteção e a garantia dos direitos mais básicos e primordiais às nossas crianças e adolescentes e jovens. E a gente sabe que muitas coisas estão estabelecidas por lei, mas a efetivação dessas leis é tão delicada muitas vezes, é tão difícil por várias questões, que hoje que seria pauta talvez para uma audiência pública. Mas hoje eu queria dizer que a gente, desde que assumiu o mandato até agora, nós recebemos de diversos municípios solicitação, por exemplo, dos estatutos da criança e do adolescente. E eu fiquei muito feliz de poder mandar confeccionar esses estatutos para entregar. O nosso intuito seria entregar para todos os municípios, mas eu gostaria que cada município que veio e pôde realmente se fazer presente levasse. Mas nós buscaremos também fazer com que esses instrumentos cheguem aos municípios como suporte importante para o trabalho dos conselheiros e conselheiras tutelares. Nesse que nós pudemos mandar fazer, nós mandamos confeccionar uma coletânea, né? Nos preocupamos com a questão da Constituição, do Estatuto, da LDB, da LOAS, da Lei da Primeira Infância, da Lei da Escuta, né, especializada, da Lei da Adoção, Alienação Parental, SINASE,
Menino Bernardo, Lei Maria da Penha e da Convenção Internacional. Eu gostaria muito que essa ferramenta, que esse simples livreto ou coletânea, ele fosse de grande importância para vocês, para subsidiar os trabalhos. Eu sei que vocês precisam de muito mais. Eu sei que lá na ponta, né, as dificuldades que os municípios enfrentam e as fragilidades, muitas vezes, interferem, talvez, no trabalho de vocês. Mas eu acredito que nós precisamos buscar ferramentas, meios, para que cada vez mais a garantia dos nossos pequenos e pequenas, das crianças e adolescentes, elas possamos juntos buscar efetivá-las. Que a gente possa juntos, né, todo o sistema de garantias de direitos, que a gente possa levar essa condição de realmente dar a proteção. A gente sabe que existem questões de vulnerabilidade social que envolvem e afetam muito mais uns do que outros, né? E o nosso papel é buscar a efetivação de garantias de direitos para todos, com a igualdade, equidade, né? E existem situações que não escolhem, né, classe social, raça, credo, que chegam de violações de direitos, de negligências, de abusos, né, de violências que chegam para todos. Mas a gente sabe que vocês precisam de muito suporte. Então, através do nosso trabalho, a gente quer fazer o reconhecimento da importância de vocês nos municípios, da importância dessa missão que vocês carregam, né, nesse trabalho, que a gente sabe que é árduo, não é fácil, né? Muitas vezes eu acredito que vocês vão muito além do agente, simplesmente de um agente público. Vocês vão muito além, vocês são muitas vezes psicólogos, pai, mãe, educadores, sei lá quantas profissões caberiam dentro do trabalho que vocês exercem lá na ponta, lá nas comunidades, junto das crianças e dos adolescentes. Mas eu acabei fugindo aqui um pouquinho do que eu havia colocado. O ECA, a Lei 8.069, de 1990, próximo ano, 30 anos, né? Esse ano já estamos comemorando os 30 anos, né, da Convenção dos Direitos da Criança e do Adolescente, e próximo ano estaremos comemorando os 30 anos do ECA, né? É a norma legal que estabelece e respalda a atuação do conselheiro tutelar. Diante da importância e necessária existência do Estatuto, nós fazemos esse simbólico registro a fim de enaltecer todas as suas diretrizes e garantir a eficiência do trabalho do conselheiro tutelar. Como eu havia citado, a nossa Constituição estabeleceu a família, a sociedade e ao Estado como responsáveis pela formação e estruturação dos indivíduos. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência comunitária e familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Desse modo, nós entendemos que esse é exatamente o reconhecimento das crianças e dos adolescentes como sujeitos de direitos protegidos da lei, pela lei. Justifico, então, assim, a importância do Estatuto na reafirmação da proteção das pessoas que vivem em períodos de intenso desenvolvimento psicológico, físico, moral e social. E o ECA, ele veio colocar a Constituição em prática,
quando ele determina que é dever do Estado promover a assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, sendo também admitida a participação de entidades não governamentais. Dentro disso, está mais do que prevista a atuação do conselheiro tutelar. Ainda o artigo 136 do ECA dispõe sobre as atribuições do conselheiro, dentre as quais promover a execução de suas decisões, podendo, para tanto, requisitar serviços públicos na área da saúde, educação, serviço social, previdência, trabalho e segurança, e representar, junto à autoridade judiciária, nos casos de descumprimento injustificado de suas deliberações. Também é importante salientar que, segundo reza o artigo 137, as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária, a pedido de quem tenha legítimo interesse. E frisar que, conforme o artigo 236, as ações do conselheiro não podem ser embaraçadas, tendo como pena até detenção de 6 a 2 anos. Nós só temos, então, a agradecê-los por serem instrumentos da lei, figuras que são referência no cumprimento das leis que protegem o presente desse país. Eu não vou dizer o futuro. As nossas crianças e os nossos adolescentes, eles são o presente já. E se nós, juntos, conseguirmos dar a eles uma condição de maior segurança, de realmente efetivação desses direitos, que são a eles garantidos com prioridade absoluta, nós estaremos garantindo para todos nós um futuro bem melhor, não só para eles, mas para todos nós. Eu gostaria de citar nome por nome de cada um de vocês, para fazer esse agradecimento. Mas nós faremos aqui, de forma simbólica, os registros e o agradecimento a cada um. Eu gostaria de que cada um se sentisse abraçado, tá? E bem acolhido por todos nós. Eu consegui apertar a mão de alguns. Os que eu não consegui, por favor, sintam-se cumprimentados pelos que eu consegui fazer, mas dizer da nossa satisfação e gratidão em tê-los aqui conosco nessa tarde. E também agradecer, né, a orquestra tão linda, formada aí por esse grupo de adolescentes, que veio nos prestigiar hoje, nessa tarde, aqui com seus talentos. Obrigada. Obrigada também ao professor Bento e a todos os meninos e meninas que estão aí. Muito obrigada. Eu gostaria de convidar para fazer parte da mesa conosco a doutora, excelentíssima senhora Elizabeth Silva Pinheiro, juíza da Vara da Infância e Juventude do município de Caucaia. Neste momento, senhoras e senhores, a excelentíssima senhora deputada Érica Amorim se dirige ao centro de plenário para conduzir a entrega dos certificados aos parceiros pelos relevantes serviços prestados. Convido para o centro de plenário a senhora Maria Nedi Lima Ribeiro Paiva, ex-conselheira tutelar do município de Russas, por gentileza, para o centro de plenário. Francisco Sidney da Silva Lemos, conselheiro tutelar do município de Maracanaú. Luiz Gonzaga Ferreira, ex-conselheiro tutelar do município de Pindoretama, tesoureiro da Acontece
e representante suplente do Ceará, no FCNCT. José Valmir Gomes, ex-conselheiro tutelar do município de Palhano. Miguel Moura e Bessa, conselheiro tutelar do município de Taitinga. E para também estar presente ao centro de plenário para a entrega, convido a senhora Irani Rodrigues Loyola, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará. Por gentileza, também convido para o centro de plenário, para fazer parte da entrega, o senhor Eulógio Alves de Melo Neto, presidente da Associação dos Conselheiros e ex-conselheiros tutelares e suplentes do Estado do Ceará. Obrigado a todos. Continua no centro de plenário a excelentíssima senhora deputada Érica Amorim. Convido agora para o centro de plenário conselheiros tutelares do município de Apuiarés, pelos relevantes serviços prestados a esse município, inclusive para o lançamento da cartilha de prevenção à automutilação e suicídio. Antônio Diego Teixeira Barbosa, Antônio Erlan Matos Nascimento, Célia Maria de Castro Alves, Maria Lúcia Versosa Filinto e Maria Marluce Cardoso Mato. Para acompanhar a entrega, convido a senhora Camila Bezerra de Menezes Leitão de Pinho Pessoa, que é promotora de justiça da 13ª Promotoria de Justiça de Caucaia. Muito obrigado. Conselheiros tutelares do município de Caucaia, por terem sido destaque na atuação intersetorial dos órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como na mobilização para o selo Unicef e no recém-lançado projeto Jornada pela Infância e Adolescência. Conselheiro tutelar da Jurema, conselheira tutelar da Jurema, Francisca Freitas Fontinelli. José Giovan Araújo, Jocileide Tomé Rodrigues, Natanael Azevedo e Silva e Marcos Beto Alves. Conselheiros tutelar da sede, Antônia Liciane Rodrigues de Menezes, James Fernando Martins de Barros, Mariana Góes Sampaio, Marineide Matias Vieira e Osmarina Feitosa Ferreira. Convido para também fazer a entrega o vereador do município de Caucaia, Fernando do Picuí.
Parabéns aos agraciados. Neste momento, a deputada Érica Amorim retorna à mesa diretiva. Pedimos a atenção de todos para a apresentação, mais uma vez, da Orquestra Projeto Acordes Mágicos, com a música Carneirinho Carneirão, de autoria de Vila Lobos, maestro Bento Cruz. Parabéns pela excelente apresentação. A Orquestra Projeto Acordes Mágicos. Mais uma vez, a senhora deputada Érica Amorim se dirige ao centro de plenário para continuar a entrega dos certificados. Conselheiros tutelares do município de Fortaleza, dos colegiados dos conselhos tutelares, por terem sido destaque no estado do Ceará na alimentação do sistema de informação para a infância e adolescência. Convido, pelo Conselho Titular 1, Francisco Henrique Ferreira Lima, Eliane Gomes Coelho, Hélio Monteiro de Oliveira, José Humberto Almeida, Pedro Ricardo Caula da Silva. Pelo Conselho Tutelar 2, Carla Célie Fernandes de Souza, Dian Dias de Almeida, Edmundo de Souza Bento, Marcelo Carneiro da Costa,
Nájila Keila Braga Lopes, pelo Conselho Tutelar 3. Andressa Renata Furini Lopes, Anésio Bezerra de Brito Filho, Danilo Ribeiro do Nascimento, Tiago Simões Ferreira, Maria Albaniza Dantas da Silva, pelo Conselho Tutelar 4, Maria Alanete Costa Venâncio, Marilene Nogueira Marques, Paulo Sérgio Matias da Silva, Rondinelli Mendes de Araújo, Estela Fernandes de Andrade. Conselho Tutelar 5, Célio Félix Ferreira, Francisca Leide Márcia Frota da Costa, Magna Maria Silva Costa, Rodrigo Cabral Moreira, Rodrigo César Baltazar Pinheiro Pinto, pelo Conselho Tutelar 6, ao Antoniele Martins e Silva, Arquimedes Façanha Pereira, Auricélio Sampaio Pereira, Raimundo Luciano Cavalcante P. Júnior, Verlene Moreira de Menezes. Conselho Tutelar 7, Carlos Felipe Roberto Sobral, Francisco Ednardo Bezerra dos Santos, Jéssica Luana Mota da Silva, Marcela da Silva Mendonça, Marcos Eugênio Cabral Saraiva. Pelo Conselho Tutelar 8, Antônio Jocélio da Silva, Célia Maria Paiva Martins, Erivelto Silva Teixeira, Maria de Fátima da Silva e Saulo Roberto Montenegro Arrope. E para entregar, convido a senhora Irani Rodrigues Loyola, que é presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará, e o senhor Eulógio Alves de Melo Neto, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. Obrigado. Convido agora para o centro do plenário, senhor Estefânio de Melo Silva, ex-conselheiro tutelar e ex-coordenador de políticas da Coordenadoria da Criança e do Adolescente de Fortaleza. Senhor Paulo Robério Benigno, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Comdica de Calcaia, representado pelo senhor James Barros. Senhora Irani Rodrigues Loyola, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Ceará. E o senhor Eulógio Alves de Melo Neto, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. E para a entrega, convido também a excelentíssima senhora Elizabeth Silva Pinheiro, que é juíza da Vara da Infância e Juventude de Calcaia.
Muito obrigado. Convido agora para o centro de plenário, senhor Estefânio de Melo Silva, ex-conselheiro tutelar e ex-coordenador de políticas da Coordenadoria da Criança e do Adolescente de Fortaleza. Doutora Camila Bezerra de Menezes Leitão de Pinho Pessoa, promotora de Justiça da 13ª Promotoria de Justiça de Caucaia. Doutora Elizabeth Silva Pinheiro, juíza da Vara da Infância e Juventude de Caucaia. Muito obrigado. A deputada retorna agora à mesa diretiva. Eu gostaria de passar a palavra agora aos nossos representantes e gostaria de facultar a palavra à doutora Elizabeth, que é juíza da infância e adolescência e que já executa tão bem esse trabalho, né? E, enfim, com muita dedicação, muito empenho, muito amor, né, doutora? Mas, enfim, dê a sua palavra aqui a todos esses conselheiros e a sua fala aí tão sábia. Excelentíssima deputada estadual Érica Morim, presidente da Comissão da Infância e da Adolescência e autora do requerimento e presidente da mesa desta sessão. A senhora Irani Rodrigues Loyola, saúdo também o senhor Eulógio Alves de Melo Neto, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará, excelentíssima a senhora Camila Bezerra de Menezes Leitão de Pinho Pessoa, promotora de Justiça em Caucaia, Fernando do Picuí, vereador do município de Caucaia, e Natanael Azevedo de Silva, conselheiro tutelar da Jurema, em nome do qual saúdo todos os conselheiros presentes. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus por me permitir exercer esta função, que eu tanto gosto desta matéria, e, para mim, é uma grande realização na minha vida profissional. E quero agradecer também à deputada por nos ter convidado para esse momento tão solene e tão merecedor. E quero parabenizar todos os conselheiros e ex-conselheiros e futuros conselheiros, se tiver algum aqui que tenha sido eleito e vá exercer no ano que vem, pelo trabalho tão importante e tão bem reconhecido na nossa função. É um trabalho essencial, é um trabalho que realmente nós precisamos que seja bem desempenhado para que tenha um reflexo bem direto na função
dos juízes que trabalham com a infância e juventude. Eu sempre digo que, na comarca de Caucaia, que os conselheiros são como se fosse a extensão dos nossos braços, das nossas mãos, né, lá onde nós não podemos estar. E, assim, eles desempenham uma função que nós damos continuidade posteriormente. E o início do desempenho dessa função é muito importante também, durante o acompanhamento que eles dão durante todo o processo de medida protetiva que a gente instaura para acompanhar crianças e adolescentes que estão em situação de risco. É um trabalho que realmente muito necessário. Ele vem, muitas vezes, auxiliar as famílias que estão em situação de vulnerabilidade, em situação problemática, em situação de difícil resolução de determinados problemas. E os conselheiros chegam juntos e, assim, faz um acompanhamento com as crianças, com os adolescentes, e fazendo realmente o que tiver de mais necessidade naquele momento ou durante daquele período. Geralmente são os conselhos tutelares que chegam em primeira mão, quando vêm as denúncias, os conselhos tutelares, os conselheiros são que chegam em primeiro lugar, na casa onde está o problema, na residência, na família, e são os primeiros que tomam as atitudes, né, necessárias de imediato. E isso faz com que os conselheiros tenham uma grande importância. A atuação do conselheiro tutelar tem uma grande importância. Eu sempre reúno os conselheiros de Caucaia e sempre estou realmente alertando da grande importância do trabalho do conselheiro tutelar. Se eles realmente estiverem empenhados em fazer o seu papel e desempenhar bem o seu papel, eles conseguem resolver muitos problemas antes de chegar no judiciário. Muitos problemas são resolvidos na alçada do conselho tutelar e depois o judiciário só toma conhecimento através de relatórios ou, às vezes, nem necessidade tem do relatório. Quando nós temos uma boa atuação do conselho tutelar, a sociedade ela realmente se sente amparada, as famílias se sentem protegidas, por conta desse bom acompanhamento que os conselheiros dão e na comunidade mais carente que existe, que realmente são nossas crianças, nossos adolescentes. Eu acredito que seja um público muito necessitado de acompanhamento quando as famílias não estão presentes ou quando as famílias estão fragilizadas. Então, o conselho tutelar geralmente chega em primeira mão, chega no horário principal, no primeiro horário. E esse desempenho realmente faz toda a diferença, marca muito, inclusive, as crianças e os adolescentes, geralmente cria uma afinidade muito grande, o conselho tutelar cria uma afinidade muito grande, inclusive com as crianças e com os adolescentes que são acompanhados por eles, e com toda a família. Então, quando eles chegam para o Ministério Público ou para o Judiciário, eles já vêm com esse vínculo com o conselheiro tutelar e, realmente, o conselheiro tutelar passa toda a história da família, além do relatório por escrito, eles se fazem, pelo menos de Caucaia, se fazem presentes nas audiências e a gente sente realmente uma firmeza da real situação da família quando o conselheiro está realmente acompanhando e se faz presente. A gente vê que realmente a história, a verdadeira história, está sendo realmente passada para o judiciário de forma mais minuciosa, de forma que lhe dá uma condição de trabalho com uma realidade mais presente. E eu, com certeza, se não tivesse um trabalho tão bem dos conselheiros tutelares de Caucaia, o trabalho do judiciário não fica a mesma coisa, não tem o mesmo resultado, não tem
o mesmo brilho, a mesma assistência, o mesmo desempenho. Sem o conselheiro tutelar, nós não teríamos. Realmente é uma equipe que é imprescindível para as varas da infância e juventude. Não temos como trabalhar e fazer um bom trabalho sem uma equipe boa de conselheiros nos assistenciando as famílias, passando os problemas para o judiciário, para que a gente tenha melhores condições de decidir cada problema. Cada destituição de poder familiar é necessário um bom acompanhamento do conselheiro. Cada medida protetiva, cada encaminhamento que fazemos com relação a tratamento de drogadição, tratamento, algum problema mental, algum distúrbio, todos os encaminhamentos que fazemos para crianças e adolescentes no âmbito da saúde, no âmbito de esporte, no âmbito de educação, todos esses encaminhamentos, a gente tem um resultado bem melhor quando a gente tem conhecimento de causa. E o nosso conhecimento de causa, nas mais diversas localidades, vem realmente através do Conselho Tutelar. Então, eu tenho muito que agradecer e, realmente, eles são muito merecedores de tudo que a deputada, dessa iniciativa, desse evento. Muito obrigada, eu agradeço muito. Sou muito grata por tudo isso. Obrigada, doutora Elizabeth. Gostaria de também conceder a palavra à senhora doutora Camila Bezerra, que é promotora de justiça. Boa tarde a todos. Excelentíssima senhora deputada estadual Érica Amorim, que eu tive a grata satisfação de saber que ela atualmente é a presidente da Comissão da Infância e Adolescência e autora do requerimento e presidente da mesa desta sessão. Excelentíssima senhora Irani Rodrigues Loyola, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará. Excelentíssimo senhor Eulógio Alves de Melo Neto, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. Excelentíssima senhora doutora Elizabeth Silva Pinheiro, juíza da Vara da Infância de Caucaia, minha colega. Excelentíssimo senhor Fernando Picuí, vereador do município do Caucaia. Excelentíssimo senhor Natanael Azevedo Silva, conselheiro tutelar da Jurema, em nome do qual parabenizo todos os conselheiros tutelares aqui presentes. É com grande satisfação que eu recebi o convite da doutora Érica Amorim de participar dessa solenidade. O Dia Nacional do Conselheiro Tutelar é algo que merece ser lembrado, doutora Érica, e engrandecido. Parabenizo aqui, pessoalmente, a cada um dos conselheiros tutelares de Caucaia, a comarca no qual eu atuo há quase 6 anos, e também todos os conselheiros tutelares que aqui estão presentes na data de hoje. Para mim, eu já falei até para os conselheiros lá de Caucaia, ser conselheiro tutelar é muito mais do que uma função. É um sacerdócio, é uma abdicação, é uma dedicação exclusiva e plena para aqueles que estão em fase de desenvolvimento. Desenvolvimento moral, desenvolvimento intelectual, e que necessitam de uma proteção maior. Por isso, a necessidade e a existência do Estatuto da Criança e do Adolescente. O conselheiro tutelar é muito mais do que aquele que vai socorrer um adolescente ou uma criança que está em situação de risco. É, muitas vezes, a única pessoa, naquele momento,
que consegue, se não amenizar a situação, prevenir uma situação que está em vias de acontecer, com risco premente. Porque, muitas vezes, o menor infrator, às vezes, está na delegacia, e a mãe e o pai, quando são comunicados, quando se consegue uma comunicação, muitas vezes não vêm atender o filho. Outra vez eu estava numa promotoria, que não era de Calcaia, já faz 17 anos que eu sou promotora de justiça, já percorri alguns tantos municípios do estado do Ceará, e não me tive informar, algo me marcou isso há cerca de 12 anos atrás. Um adolescente, 14 anos de idade, a ficha dele de atos infracionais era tão extensa, doutora Elizabeth, que já ia para a 3ª folha. E quando eu chamei a mãe para poder fazer a oitiva informal na promotoria, isso é uma regra que existe no Estatuto da Criança e do Adolescente, no final eu perguntei, aí a senhora quer se manifestar, quer falar algo? Ela disse, isso nesse caso em específico era um assalto à mão armada, um ato infracional análogo ao crime de roubo. E ela simplesmente disse, não, doutora, para mim eu não preciso falar absolutamente nada, porque esse aí não tem mais jeito. Esse aí, para mim, é um caso perdido. Aí eu falei assim, ele só tem 14 anos. Aí ela disse, não, mas isso aí ocorre desde que ele tinha 10, 11, não me lembro, já estava com alguns anos. E, para mim, tanto faz como tanto fez. Eu não o considero mais como filho. E aquilo ali me chocou porque eu vi, aonde tem uma consequência, existe necessariamente uma causa. E aí, quando você vai ver, muitas vezes, o que o adolescente praticou, que você vai pesquisar a situação passada do adolescente, você vê que, muitas vezes, ele vem de uma estrutura familiar que não existe, ele vem marginalizado no seio da sociedade, e, muitas vezes, ele participa de facções ou faz da sua vida uma mal-aventurança, porque os pais, que eram para ser os seus responsáveis, e o protegerem, porque a primeira proteção tem que vir da família, não o fazem. Então, os conselheiros tutelares, muitas vezes, como a deputada Érica colocou aqui no início da sessão, muito bem colocado, muitas vezes são os psicólogos, muitas vezes são os orientadores. Muitas vezes, o que o adolescente ou a criança quer é um simples abraço, ou um simples olho no olho. É ser tratado como gente. É ter um colo. É ter um abraço acolhedor. Eu tenho certeza que, muitas vezes, vocês, que são conselheiros tutelares, fazem isso. O conselheiro, ele tem que escutar. E ele tem que decidir. O conselho tutelar é um órgão autônomo e não jurisdicional, independente, que pode, logicamente, ter autonomia para aplicar medida de proteção e para fazer, como muitas vezes a doutora Elizabeth colocou, resolver as situações, muito antes dessas situações chegarem ao Poder Judiciário, ao Ministério Público. Para vocês, hoje, que são conselheiros tutelares, meus sinceros parabéns. Vocês são responsáveis em fazer parte dessa história. Muitas vezes, basta um simples conselho na hora correta, um simples abraço, um beijo acolhedor, ou um sorriso no rosto, para você fazer diferença na vida daquela criança e daquele adolescente
que às vezes tem falta de tudo, mas principalmente de afeto. Então, eu não vou me alongar muito, nem me demorar, mas eu tiro o chapéu para quem está no dia a dia, nas comunidades, na ponta da situação toda, nas visitas domiciliares, às vezes estão na delegacia, às vezes estão resolvendo os relatórios sociais, que muitas vezes são requisitados pelo Ministério Público, pelo Poder Judiciário, pelo Disque 100. O trabalho é árduo e o reconhecimento é válido, muito válido. Que Deus, na sua infinita bondade, sempre derrame bênçãos divinas na vida de cada um de vocês, para que vocês sempre tenham força e disposição para trabalhar. Muito obrigada a todos. Agradecer também a importante fala da doutora Camila e já passar a palavra aqui para a Irani Rodrigues Loyola, que é a presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará. Está ligado? Oi. Pronto, já. Boa tarde a todos e todas. Agradecer aqui a deputada estadual Érica Amorim, cumprimentar o ex-conselheiro tutelar Eulógio, a doutora Elizabeth, a doutora Camila, ao vereador Fernando, ao conselheiro tutelar Natanael, e dizer da alegria, da felicidade de estar aqui nesse dia, 18 de novembro. A profissão, o cargo, a função de conselheiro tutelar nasceu com o Estatuto da Criança e Adolescente. E eu quero aqui parabenizar a deputada em ter entregue a cada um estamos aqui todos presentes, um exemplar. E que vocês façam bom uso deste exemplar. Lembrem que, se ele acabar, se ele for rasgado e jogado na latrina, o que vai ser de quem mais precisa dele? Quero parabenizar mais uma vez aqui a deputada e dizer que é uma jovem deputada, mas que é uma pessoa incansável. A gente esteve em outubro na caravana da infância em Brasília, andando lá nos anexos e mais anexos, conversando com deputados, com senadores, e com o doutor Antônio, que acho que alguns aqui sabem, doutor Antônio Lima, e formamos aqui uma caravana e nos encontramos com outras pessoas de outros estados para a gente ver o que é que faz com as comissões de infância. Aqui no Ceará, o Ceará está de parabéns, porque nós temos à frente da comissão a senhora, com toda a sua garra, com todo o seu empenho, toda a sua vontade de fazer essa comissão trabalhar. A senhora esteve várias vezes nas reuniões do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, sempre atenta. Quando não podia, o Stefano ia dar uma palavra lá também. E quero aqui deixar também este elogio ao seu trabalho e dizer que as crianças e adolescentes que ganham com isso. Porque se a Comissão da Infância ela acontece, ela funciona, as outras coisas também acontecem. Quero parabenizar e quero dizer que, neste ano, a gente conseguiu fazer uma eleição nos 184 municípios, toda com a urna eletrônica. Poucos estados brasileiros conseguiram esse intento, e a gente conseguiu, muito da cabeça de... A gente não faz isso só, os CMDCAs de cada município de vocês também fez, porque o CMDCA que está lá no município é quem coloca isso para frente, é quem peita lá a prefeitura, é quem corre atrás de colocar as coisas para frente. E dizer que agora, dia 20, a gente vai ter um encontro de um dia inteiro no Hotel Romanos. Alguém que está aqui estará presente?
Muito bem, a gente aguarda vocês lá no dia 20. E parabenizar a todos que conseguiram a eleição, ou a reeleição, neste processo agora de outubro, e que em janeiro sejam todos bem-vindos, e o que a gente precisa é que vocês jamais esqueçam disso aqui. Obrigada a todos e feliz dia 18 de novembro. Antes de passar a palavra para o próximo, deixa eu fazer só a título de curiosidade minha, viu? É uma sessão solene, mas eu vou quebrar um pouquinho o protocolo, por favor. Mas só assim, pedir. Quem está conselheiro tutelar, primeiro mandato, concluindo o primeiro mandato, eu gostaria que ficasse de pé, só para a gente saber quantos. Olha, muitos. Parabéns a todos vocês. Podem sentar, obrigada. Quantos já estão em segundo mandato aqui presentes? Olha aí, uma turma boa também. Parabéns. Quantos terceiro mandato? Olha só. Sim. E tem alguém já quarto mandato? Vamos lá, quinto mandato? Ah, certo, tá certo. Então, parabenizar a todos vocês, só a título de curiosidade mesmo, para saber. Tem alguém aqui que vai tomar posse ainda para o Conselho Tutelar? Tem. Esses são reeleitos? Reeleitos, né? E algum que ainda vai tomar posse como primeiro mandato? Ah, muito bem, parabéns. Eu gostaria de passar a palavra para o Eulógio Alves de Melo Neto, que é presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará. Boa tarde a todos e a todas. Excelentíssima senhora deputada estadual Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescente, autora do requerimento que preside aqui essa mesa, nessa sessão tão importante, a sessão solene, que faz aqui uma grande menção ao dia 18 de novembro, Dia Nacional do Conselheiro Tutelar. Quero também acolher com carinho a Irani Rodrigues, né, a presidente do Conselho Estadual de Direito da Criança e Adolescente, que faz um excelente trabalho no Conselho de Direitos no nosso Estado, tem o nosso reconhecimento. A excelentíssima senhora juíza, doutora Elizabeth Silva, que fez uma excelente fala de experiência, de competência. A senhora Camila, promotora de justiça, Camila Bezerra, que entende a importância do órgão e do conselheiro tutelar na garantia de direitos humanos de criança e adolescente. Tem aqui o nosso querido amigo vereador, o Fernando Picuí, o atuante conselheiro tutelar de Caucaia, o Natanael Azevedo. Era importante registrar esses nomes, porque tantas outras pessoas importantes poderiam estar aqui também. E a gente... O que é que eu ia falar, né? Eu pontuei, deputada. Primeiro, agradecendo a Deus por ter colocado na Comissão da Infância desta Casa do Povo uma pessoa que tem uma sensibilidade extrema, que eu já conheci vários presidentes, fizeram outras homenagens que acontece aos conselheiros, mas com a delicadeza, a gente já mostra pelo esse zelo aqui do Estatuto da Criança e Adolescente, onde eu queria uma salva de palmas para a senhora, porque são nada mais, nada menos do que 11 legislações que tem num livro só. Isso é mais que um presente. Eu estava aqui conversando com ela, né, no ouvido, porque
quem circula o país e viaja amanhã para o Acre, para o Encontro Estadual dos Conselheiros de lá já vou para Curitiba, e a gente vai fazer um encontro latino-americano, né, de exploração sexual e também de trabalho infantil com os países latino-americanos. E quando você vê um instrumento desse, e a gente vê e percebe ao longo dos anos, quanto é difícil ter um estatuto atualizado no município. Quanto é difícil ter um instrumento desse atualizado no município. Mas, senhoras e senhores, o dia 18 de novembro, eu poderia falar muita coisa, mas dizer, em primeiro momento, a Lei 13.824 deste ano, né? A 12.696, uma garantiu os direitos dos conselheiros e a outra agora coloca os conselheiros tutelares para disputa infinita dos seus mandatos. Nada mais do que justo o povo escolher aquele que merece permanecer, pelo trabalho, pela articulação, né? Então, eu vejo aqui conselheiros tutelares, inclusive de 3, 4 mandatos, colegas nossos de muito tempo, né? E a gente queria fazer a menção a 2 pessoas. A Neidi Paiva, que é conselheira tutelar, reeleita agora, que queria que se pudesse levantar, Neidi, acho que vai para o 3º mandato, né, Neidi? Né, conheci há muito tempo. E ao companheiro Rodinelli Mendes, que foi conselheiro tutelar comigo no meu colegiado em 2001, né? São pessoas que a gente queria dizer para cada um, para o Sândalo, né? Para os companheiros de Caucaia, Maranguape, Maracanaú e etc., que hoje chegam a quase 50 municípios aqui presentes. Vejo Ismael, que me liga tanto lá da Barreira, né? Tanta gente boa. Aí, essas autoridades da mesa, eu queria dizer, deputada, e disse numa entrevista hoje de manhã, a grande importância que é o conselheiro tutelar dentro da sociedade. E eu estava vindo para uma atividade na última quinta-feira, aí um conselheiro tutelar de Fortaleza, que foi destaque Fortaleza, no estado do Ceará, por alimentar o CIPEA, e assim a gente colocou para esse destaque, que a gente poderia falar vários casos, né? Mas você vê uma criança de 6 anos de idade, com fome na rua, uma agente de saúde indo pegar sua filha, e a criança diz, me leva para sua casa para mim almoçar lá e tomar um banho. Se essa criança estivesse perguntasse a uma pessoa de uma conduta ruim, era mais uma criança, possivelmente, abusada, ou sei lá o quê. Aí cai na mão certa, e o Conselho Tutelar de Fortaleza, na pessoa do Tiago, foi, acolheu e fez o procedimento correto, que é o mistério. Então, a gente se emociona, porque são tantos anos de luta, e eu ingressei no direito pelo Conselho Tutelar, hoje eu sou pós-graduado em Direito Público, que quis aprender um pouco mais nessa ponta. E a gente queria, sem muito mais o que falar, mas um pouco emocionado de ver tantas pessoas aqui que realmente queriam estar aqui hoje, né? Está lá no grupo. Infelizmente, eu não vou poder ir porque eu não consegui o carro. Tantas dificuldades ainda. E aí a gente viu a sensibilidade de um ex-governador, e eu queria, na ausência dele, que convidei para vir aqui também, o ex-governador Cid Gomes, no qual ele entendeu, deputada, que o projeto da Acontece, o Sala de Atendimento, ia dar um pouquinho de dignidade aos conselheiros tutelares que receberam na mão, no pulso do então governador Camilo Santana, o projeto de Sala de Atendimentos, que
agraciou 92 municípios, né, com o apoio dessa casa, que aprovou, né, o orçamento de quase 1 milhão, onde qual a deputada foi uma das autoras desse quase 1 milhão que foi para os conselhos tutelares, que foi a estrutura do projeto de sala de atendimento. Aí acontece, lançou também o Eu Enfrento, um projeto permanente aprovado por essa casa, que está atenado com a exploração sexual, enfrentar a exploração sexual e o abuso. Então, a Casa Legislativa do Estado do Ceará tem olhado com muito carinho as reivindicações feitas pelos conselheiros tutelares via Acontece. E eu já conversei com a deputada Érica, porque está faltando ainda a metade do Estado ser agraciado com o projeto de sala de atendimento, que já está protocolado na mão do governador, que, de pronto, a deputada já se prontificou de cutucar lá com o governador Camilo Santana, os demais municípios que ainda não foram contemplados. Eu queria uma salva de palmas realmente para ela, pelo esse compromisso, né, de cutucar pelo menos mais 1 milhão aí para fechar o Estado do Ceará com computador, com ar-condicionado, com a sala organizada para atender as violações de direitos humanos de criança e adolescente, no qual o conselheiro tutelar é aquela pessoa de imediato, como disse as duas doutoras, a promotora e a juíza, que conhece muito bem o que é isso. Mas conhece muito bem quem atende. E quem conhece muito bem são vocês, né? Eu me orgulho de estar à frente por vocês aqui. Não me enche muito de estar aqui e vocês aí. Vocês também estão aqui. Mas, senhoras e senhores conselheiros, ex-conselheiros, suplentes, encerro a minha fala olhando para a deputada e dizendo: muito obrigado, deputada. Muito obrigado mesmo pelo reconhecimento a esses homens e mulheres que estão diuturnamente garantindo direitos humanos de criança e adolescente no nosso Estado. Parabéns, conselheiros tutelares. Agradecer o elogio por suas palavras, parabenizá-lo também, né, por essas iniciativas que, com certeza, contribuíram muito, né, com os municípios, e a gente espera que avancem também na contribuição. A gente já está um pouquinho estourado o tempo, mas eu gostaria de ouvir ainda o vereador Fernando, e logo após o nosso querido Natanael, que falará representando os conselheiros tutelares. E eu gostaria, inclusive, de ouvir cada um, mas depois nós ainda conversaremos bastante, e sempre o nosso mandato estará de portas abertas e de ouvidos abertos também, para receber as pautas, as demandas, e para a gente buscar juntos, né, lutar por melhorias e para a efetivação dessas garantias e do trabalho de vocês também. Mas eu gostaria de passar a palavra para o vereador Fernando Picuí. Boa tarde. Boa tarde. Excelentíssima senhora deputada Érica Amorim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência, autora do requerimento. Senhor Irani Rodrigues Loyola, ex-vereador, nosso amigo aqui, presidente do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará. Senhor Eulógio Alves Melos Neto, presidente da Associação dos Conselheiros. Perdão, agora que é o senhor. E excelentíssima senhora Elizabeth Silva Pinheiro, juíza da Vara da Infância e Juventude de Calcaia. Senhora Camila Bezerra de Menezes Leitão de Pinho Pessoa, promotora de justiça da 13ª Promotoria do município de Calcaia. E o senhor Natanael, né, em quem eu saldo todos os colegas aqui, conselheiros tutelar. Senhores, era tudo para dar errado na minha vida. Cheguei nos anos 80, no Grande Pirambu, onde o bairro era mais violento. O Grande Pirambu, quem tem mais de 50 aqui sabe, o Pirambu é uma das comunidades mais violentas, eu acho que do mundo. Acho que do Brasil era em primeiro lugar. E a gente conviveu lá, em comunidades pobres, ali, quem conhece o saudoso Padre Caetano,
Padre Caetano, naquela região. E aí eu convivi com todo tipo de crime, de marginalidade, mas eu fui salvo por uma pessoa, pela família, pelos meus pais. Entendeu? Eram 2 velhos de opinião muito forte, uma família boa, os irmãos ainda mais. Nós tínhamos uma família, nós tínhamos uma base, mesmo pobre, mesmo vivendo as dificuldades, né, de jovem, de 14, 15, 16 anos, mesmo eu tinha uma base, eu tinha uma família, e eu consegui sair, deputada Érica, do crime, né, porque a gente tinha tudo. E hoje eu convivo numa comunidade também muito pobre, que leva o meu sobrenome, que é o Picuí, em Caucaia. Os nossos amigos, conselheiros aqui de Caucaia, conhecem muito bem, e a senhora doutora que juíza também, é de uma região mais problemática de Caucaia, né? E eu só tenho aqui parabenizar, né, a todos os conselheiros, né, que isso aqui não é o trabalho de vocês, eu acho que é uma missão, uma grande missão que vocês têm que agir quando, deputada Érica, as pessoas mais importantes, mais próximas das crianças, falham, que é os pais, que é os irmãos, que é os avós, né? E eu convivo ali, moro lá, e vejo a grande dificuldade, vejo os problemas seríssimos que acontecem, e só quem tem a diplomacia, né, para chegar nessas famílias, são nossos amigos conselheiros tutelares. Principalmente hoje, em que as facções diz as regras, como se deve agir, ou por onde você deve ir, ou você tem que ir para ali, a determinada praça você não deve permanecer, e esses heróis, esses guerreiros, esses conselheiros vão com muita diplomacia. Eu só tenho que parabenizar a todos vocês, e deputada Érica, essa sua comissão deu tudo com você, quero parabenizar você, né, por fazer aqui essa data aqui, dia 18, aqui é mais como um incentivo, né, deputado, para que ele se sinta importante, né? Eu acredito que eles já são importantes, mas é assim uma solenidade para eles se valorizar mais ainda e saber que a sociedade abraça, né, todos os conselheiros. Eu quero encerrar isso aqui pedindo a Deus que proteja cada um de vocês. Muito obrigado, viu? Obrigada, vereador. Gostaria de passar a palavra para o conselheiro tutelar da Jurema, representando aqui os conselheiros, o senhor Natanael Azevedo e Silva. Boa tarde a todos e a todas. É com alegria que eu cumprimento a excelentíssima senhora deputada estadual Érica Morim, presidente da Comissão da Infância e Adolescência, e também autora do requerimento e presidente da mesa desta sessão. Com alegria cumprimento a senhora Irani Rodrigues Loyola, presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente do Estado do Ceará, do SEDCA, e eu tenho uma grata satisfação, dona Irani, de ter um grande amigo que colabora com essa causa. E quero aqui registrar o meu apreço e a minha admiração por Maxiel Castro, um dos grandes conselheiros que esse Estado possui. Com alegria também cumprimento o senhor Eulógio Alves de Melo Neto, presidente da Associação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares e Suplentes do Estado do Ceará, a ACONTECE. Parabenizo com muita alegria e cumprimento a nossa excelentíssima senhora juíza da Vara da Infância e Juventude do município de Caucaia, doutora Elizabeth Silva Pinheiro, a quem eu peço a todos uma salva de palmas. Registro aqui, doutora Elizabeth, a minha gratidão a Deus pela sua vida, pela excelente profissional que a senhora é,
pela sensibilidade que a senhora tem com a causa da criança e do adolescente, sobretudo com o bom trato que a senhora tem com os conselheiros tutelares. E a doutora Camila foi muito feliz em uma reunião que tivemos, quando ela disse que, quando nós chegamos em sala de audiência com a doutora Elizabeth, às vezes a gente vem com um problema maior do que este prédio da Assembleia Legislativa, mas ela tem um dom que Deus deu para ela, que é o dom da palavra e da sabedoria. Com uma palavra, ela resolve o problema que para nós é do tamanho de um prédio, para ela parece que é do tamanho de um mosquito. Obrigado, doutora. Muito obrigado. Quero com alegria também cumprimentar a excelentíssima promotora de justiça da 13ª Promotoria de Justiça de Caucaia, doutora Camila Bezerra de Menezes Leitão de Pinho Pessoa. Tenho uma honra de estar ladeado aqui com essa excelente promotora do município de Caucaia. Todas as vezes que os conselheiros tutelares acionam o Ministério Público através de uma notícia de fato, ela tem sempre nos recebido de uma forma satisfatória, tem sido uma grande parceira na garantia dos direitos da criança e do adolescente em nosso município. Muito obrigado, doutora Camila, por a parceria de sempre e pelas orientações. Cumprimentar com alegria este grande vereador do município de Caucaia, Fernando do Picuí, e cumprimentar com muita alegria esse grande conselheiro do município de Sobral, Sândalo Linhares. Meu querido amigo, em teu nome, eu cumprimento todos os conselheiros que aqui estão. A nossa palavra hoje aqui é rápida, sucinta, é de gratidão. Gratidão a Deus em primeiro lugar, e sinto-me honrado em participar desta seleta composição de mesa, parabenizar a nossa querida deputada estadual Érica Amorim por essa iniciativa. Vossa Excelência traz para o estado do Ceará uma visão humanizada da política que envolve o direito da criança e do adolescente. Ainda temos a honra lá em Caucaia de termos o privilégio de a doutora Érica Amorim ser a nossa primeira-dama. Antes de estar deputada estadual, é uma militante da causa, articuladora do selo Unicef do nosso município e uma incentivadora que os conselheiros se capacitem para exercer a sua função com muita satisfação e eficácia. Lembro-me que, há 2 anos passados, em um evento promovido aqui em Fortaleza, Capacita Brasil, a então primeira-dama de Caucaia fez questão que todos os 10 conselheiros participassem daquele evento para se capacitar, para adquirir conhecimentos, e isso é louvável. Temos o apoio da deputada Érica Amorim e Vossa Excelência engrandece a política da proteção integral aos direitos da criança e do adolescente. Em nome de todos os meus pares aqui, conselheiros, eu quero lhe agradecer, porque a senhora realmente tem uma sensibilidade com a causa que poucos têm. As portas do seu gabinete são sempre abertas e quero aqui também fazer um agradecimento à equipe que assessora a deputada, que são pessoas maravilhosas e acolhedoras, tal qual a deputada. Para finalizar minha fala, eu quero parabenizar a todos nós, conselheiros tutelares, porque esse é o nosso dia. Hoje é dia de agradecer, hoje é dia de gratidão. E somos os guardiões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para tanto, não tem dia nem hora, faça chuva ou faça sol, seja em um dia semanal comum, seja em um feriado, em um domingo, à noite, à madrugada, nós estamos sempre de prontidão para receber as demandas, analisá-las e aplicar as medidas de proteção pertinentes a cada caso. Quero agradecer a todos os conselheiros tutelares por abraçarem essa causa nobre, árdua, porém gratificante. Esse é o dia que Deus fez para que todos nós venhamos nos alegrar. O nosso muito obrigado
e o nosso reconhecimento a essa categoria que tanto milita e que tanto faz pela causa da infância e da adolescência no estado do Ceará. Que Deus abençoe a todos e o meu muito obrigado. Eu vou quebrar o protocolo de novo. É que um conselheiro tutelar que está aqui presente, o Joãozinho do Jatobá, me fez um pedido. E aí, como já está aqui na minha mão, eu vou atender, viu, Joãozinho? Cadê o Joãozinho? Ah, está aqui. Ele pediu para que a gente fizesse o registro de parabéns ao Curitiba Esporte Clube do Jatobá, município de Maracanaú, por ter conquistado o bicampeonato da primeira divisão ontem no estádio de Maracanaú. Um exemplo e espelho para as nossas crianças e adolescentes da comunidade. Então, parabéns ao Curitiba Esporte Clube, né, e que, enfim, todos os municípios abracem e estimulem aí o esporte, o lazer, cultura, propiciem esses momentos, né, para as crianças e adolescentes, e que realmente essas oportunidades existam com equidade e para todos. Esse é o desejo de todos nós, eu tenho certeza. E eu gostaria de, nesse momento, devolver a palavra ao mestre de cerimônia. Solicito aos presentes que fiquem em posição de respeito. Ouviremos o hino nacional do Conselheiro Tutelar, com a autoria de Marcos Antônio Sandoval, corrigido pelo professor Ademir Jeremias Zizi, que poderá ser interpretado por todos os presentes. Conselheiros, homens justos, fiéis e capazes, as crianças e adolescentes, os direitos devemos zelar. Quantas lutas pelo cumprimento do Estatuto Infanto-Juvenil, representando a sociedade em toda a cidade. Somos fortes, somos justos, mecanismo do bem varonil. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Salve o fruto da humanidade, os direitos sempre a assegurar. Anjos pedidos, com amor vamos apacentar. Nas mãos de nossas crianças, a esperança de um mundo melhor. Não deixemos os profanadores destrinchá-los no meio de nós. Somos fortes, somos justos, mecanismo do bem varonil. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Escutar e entender nossos jovens, respeitando a sua opinião. Vale amar-se de orgulho e paciência, mentes sábias de nossa nação. Dia a dia em fortes batalhas, honoráveis por nosso país, semeamos justiça e igualdade, um sorriso nos faz mais felizes. Somos fortes, somos justos, mecanismo do bem varonil. Somos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país.
nos olhos da sociedade, conselheiros do nosso país. Mais uma vez agradecendo a presença de todos vocês, dos mais distantes municípios aos mais próximos. Eu quero dizer que fiquei muito feliz e grata a Deus por cada um de vocês e que realmente vocês estejam fortalecidos na missão de cuidar, de proteger, de lutar pelos direitos e garantias desses direitos dos nossos pequenos e pequenas. Agradecer novamente aos nossos convidados aqui, que fazem parte da mesa, parabenizá-los pelo trabalho que vocês exercem, com tanto empenho, com tanta dedicação. E assim eu declaro encerrada a presente sessão, novamente agradecendo e pedindo a bênção de Deus para todos nós. Muito obrigada. Eu estava preocupada com o horário.